Desde 2003, a revista Aventuras na História busca evidenciar temas históricos e científicos e fazer um trabalho social para a população brasileira. Há 18 anos, os esforços são dedicados a relembrar o passado para que o presente e o futuro do país sejam melhores. Aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo, disse um dia o filósofo e poeta George Santayana. De fato, é necessário relembrar dos tempos difíceis para que jamais caiam em esquecimento, ainda que sejam doloridos. Do Holocausto, pandemia da gripe espanhola ou a ditadura militar, cada vez mais esses temas se mostram presentes em detalhes que se assemelham aos anos que ficaram para trás. A AH, apelidada assim pelos fiéis leitores, se empenha a trazer informações relevantes de maneira didática e acessível a cada vez mais pessoas. Não só momentos decisivos do passado, mas também curiosidades atuais, artes, música, literatura, cinema e momentos da era contemporânea ganharam espaço no veículo, que busca abranger de forma leve assuntos de interesse público no Facebook, Instagram, YouTube e até TikTok. Porém, com a chegada da pandemia, é quase impossível que um dia se passe sem mencionar tais assuntos que antes pertenciam a um público segmentado. Dessa maneira, o esforço em enfatizar a importância da ciência e combater a fake news tem sido cada vez mais presente. Assim, surgiu a ideia de criar uma premiação e homenagear pesquisadores e estudiosos que lutam contra as dificuldades impostas sobre suas áreas e continuam a oferecer melhorias para a sociedade, além de se mostrarem implacáveis na luta contra a pandemia da Covid-19, misturando categorias cujos indicados serão escolhidos pela redação e outras que ficarão totalmente nas mãos do público. O Prêmio Descobertas do Ano comemora o aniversário de 18 anos da primeira edição da revista impressa e utiliza de tempos sombrios para ressaltar nomes relevantes do Brasil. A data é marcada por novos projetos da Aventuras na História. Entre eles, um podcast mensal narrado pela especialista em História da Moda Laura Vi, animações em parceria com a Open the Door Studio e também vídeos de grandes nomes da história através da série Aventuras em um Minuto. Mas não é só isso. Entre as categorias escolhidas pela redação estão Historiador do Ano, Canal Favorito no YouTube, Obra Infantil Favorita, Obra Destaque, Descoberta do Ano, Escritor de Destaque e Melhor Perfil no TikTok. Já os leitores da marca escolheram os nomes presentes nas categorias Melhor Filme Baseado em Fatos, Melhor Série Baseada em Fatos e Melhor Documentário. Após a finalização da primeira parte, os finalistas disputaram o prêmio pelo voto público. Além dos prêmios pelas obras e prêmios individuais, faremos uma homenagem a grandes nomes que se destacaram na luta contra os efeitos devastadores do novo coronavírus. Desde os primórdios da humanidade, tem muita coisa extremamente bacana, né, que eu trago ali, que eu aprendi até fazendo esse trabalho, que eu acredito que vocês irão gostar. Sobre os nossos três imperadores, o nosso Dom Pedro I, Dona Leopoldina e Dona Amélia, é lógico, claro, que eu vou falar também sobre a vida deles, mas alguns aspectos que não são muito abordados, né, por vários colegas, porque não fazem parte do estudo deles mesmo. Só que hoje faz parte do meu, tá? Que é exatamente o dia a dia deles, a saúde, esse tipo de coisa.
Os restos mortais dos integrantes da família imperial foram transportados ao longo de 3 madrugadas da cripta imperial no Parque da Independência, na zona sul da capital paulista, à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na zona oeste da cidade. Os restos mortais passaram por sessões de tomografia e ressonância magnética. Os estudos foram realizados pela historiadora e arqueóloga Valdirene do Carmo Ambiel, em parceria com a USP. Melhor filme baseado em fatos. E o vencedor é... A Escavação, da Netflix. Misturando fatos e ficção, o filme original da Netflix, com direção de Simon Stone, reproduz a história real de uma das maiores descobertas arqueológicas da Inglaterra, feita de uma maneira impressionante. A Gabriele era uma menina órfã que viveu em colégio de freiras até os 18 anos. Quando saiu de lá, gostava do uniforme simples e com uma golinha branca que ela usava e ficou horrorizada com os vestidos da época. As mulheres no início do século XX realmente se embonecavam demais. As saias longas com detalhes exagerados de tecido, volume, babados e rendas. No corpo, o espartilho apertando todas elas. E na cabeça, os chapéus tão cheios de frufrus que pareciam ninhos de passarinhos. Foi há 100 anos que surgiu o conceito de roupa prática que nós usamos hoje. O nome da criadora de peças de linhas retas e com cores neutras como o branco, preto, azul marinho e bege foi uma francesa, a Gabrielle Chanel, que queria para ela mesma um estilo funcional para vestir. A Chanel foi arrancando aos poucos todos aqueles excessos e transformando o guarda-roupa desde então. Suas criações confortáveis e elegantes deram o tom para a moda global até os dias de hoje. E mesmo sem sabermos, aqui estamos nós, vestindo o estilo Chanel. Melhor série baseada em fatos. E o vencedor é... The Crown, da Netflix. Série original da Netflix produzida por Andrew Whitton mistura fato e ficção ao reproduzir os bastidores intensos da vida profissional e pessoal da Rainha Elizabeth II, rainha da Inglaterra há mais tempo no trono. Melhor documentário. E o vencedor é... Framing Britney Spears, do The New York Times. Com direção de Samantha Stark, produzido por Jason Statham, Sam Donick e Stephanie Priest, a produção demonstra não só os bastidores da tutela que controla a vida pessoal e profissional da artista, mas também o movimento criado pelos fãs através da hashtag #FreeBritney. Que diante das incertezas, o que nós temos que fazer, é isso que estamos tentando fazer, resistir, é ficar de pé, é pensar em valores, né? Valores de responsabilidade, como sugere também o grande Hans Jonas, responsabilidade com o futuro, mudar de paradigma. A Lília lembrou bem essa crítica ao progresso desmesurado, não pensar tanto em progresso, pensar mais em preservação, pensar mais em cuidar do outro, cuidar da natureza, cuidar do futuro que queremos deixar e cuidar, obviamente, do nosso passado, da nossa história e da nossa memória.
Obra de destaque. E o vencedor é Ulysses Campbell, com a obra Suzanne, Assassina e Manipuladora, publicado pela Matrix Editora. 17 anos após o crime que escandalizou o país, o jornalista e escritor Ulysses Campbell apresenta, através de fortes relatos, a saga de Suzanne von Richthofen, que matou os próprios pais por dinheiro. Historiador do ano. E o vencedor é Mari Del Priore. Com mais de 50 livros publicados e 10 prêmios, Mari Del Priore se tornou uma das mais respeitadas historiadoras e escritoras do nosso país. A mineira Zuleika Angel costurava bem desde menina. Quando adulta, encontrou o clima tropical do Rio de Janeiro, entendeu que poderia trazer para as roupas femininas aquele Brasil iluminado e colorido, em forma de frutas, flores e borboletas. Em suas criações puras e singelas, retratou o branco das nuvens, o voo dos pássaros, o cangaço em forma de bordados, o Nordeste em suas rendas. Inovadora, em uma época em que a moda internacional ditava as regras, Zuzu Angel, apelido que batizou a sua marca, usava motivos do nosso país para criar estampas, beleza e identidade. Esse regionalismo e sua voz cruzaram fronteiras, gerando encantamento. Tanto que as artistas Liza Minnelli e Joan Crawford se tornaram suas musas. Nos anos 70, lançou uma moda de protesto que clamava por liberdade de expressão. Liberdade humana e de estilo, moda política para sair às ruas, amor à brasilidade. Zuzu, nome sonoro como bater de asas de um anjo, deixou uma herança criativa pioneira e se transformou em túnel. Um túnel de luz e resistência, e para sempre um legado de esperança, ao reafirmar o belo, o único e a memória. Escritor de destaque. E o vencedor é Mari Del Priore, com a obra Sobreviventes e Guerreiras, uma breve história da mulher no Brasil de 1500 a 2000, publicado pela editora Planeta. Através da obra Sobreviventes e Guerreiras, uma breve história da mulher no Brasil de 1500 a 2000, Mari Del Priore, uma das maiores historiadoras do nosso país, relembra a importância de conhecer o passado para entender o presente.
Descoberta do ano. E o vencedor é... Múmia que apresentou células intactas. Em 2020, pesquisadores divulgaram resultados da análise da múmia egípcia Iret Neferet, encontrada no Brasil. Foram identificadas células intactas do tecido conjuntivo, ósseo e sanguíneo da múmia, que tem mais de 2,5 mil anos. O grandioso estudo foi liderado por Eder Hutner, cirurgião bucomaxilofacial. Obra infantil favorita. E o vencedor é... Adriana Carranca, com Malala, a menina que queria ir para a escola, publicado pela Companhia das Letras. Com uma linguagem fácil e acessível para crianças, Adriana Carranca conta a inspiradora história real de Malala Yousafzai, uma menina que quase perdeu a vida por querer ir para a escola. Melhor perfil do TikTok. E o vencedor é... Mayra Gomes, @cunhaporanga_oficial. Com grande ligação com o mundo exterior, Mayra Gomes, a Cunhaporanga, revoluciona a maneira errônea como os brasileiros costumam enxergar indígenas. Jovem indígena da etnia Tatuyô, ela faz sucesso no TikTok ao mostrar o dia a dia de sua comunidade. Canal favorito no YouTube. E o vencedor é... Paulo Resutti. Com o lançamento da obra Titília e o Demonão, cartas inéditas de Dom Pedro I à Marquesa de Santos, Paulo Resutti se tornou um dos escritores mais importantes do país. Através do seu canal oficial no YouTube, ele apresenta narrativas não contadas sobre nomes históricos. Para celebrar os 18 anos da marca Aventuras na História, o veículo contou com uma parceria muito especial. Uma série de vídeos animados com a Open the Door Studio de Animação. A seguir, você confere a estreia da animação Conhecimento, exclusiva da marca e com narração de Aniele Franco, mestra em letras e jornalismo e irmã da falecida vereadora Marielle Franco. Antes de se tornar conhecimento. Pequenos sintomas do conhecer despontam de uma forma atraente. No começo, nem é preciso muito esforço, basta apenas explorar. Naturalmente, o embrião do conhecimento encontra intervalos nos diversos assuntos e nos variados temas. Daí para frente, para se obter e absorver o conhecimento de uma forma mais ampla, é preciso esforço e dedicação.
Em muitos lugares, querer saber mais pode ser considerado um ato de insubordinação. Com o tempo, as dores cessam. E as cicatrizes marcam um corpo ainda mais forte desde que o conhecimento prevaleça. Construímos grupos para distribuir o conhecimento que passa a ser medido e a ter valor. Em muitos casos, parte do conhecimento obtido acaba se tornando uma espécie de riqueza pessoal, utilizada como fonte de barganha por melhores posições somente. Ou seja, para a sociedade em pouco contribui. Contudo, há quem experimenta o saber e se transforma. Pessoas que contagiam os que estão à sua volta com tamanha liberdade de pensamento que chegam a extrapolar seus limites físicos. É quando as mais simples perguntas passam a transgredir. Os comos, os quandos, os ondes, os porquês, os quem, os quais. As respostas, quando relevantes, surgem pesadas, pois resultam de uma somatória de conflitos do passado com as contradições do presente e as expectativas do futuro, de forma a sustentar o conhecimento como um método fundamental no percurso da evolução humana, não de classes, nem de raça, nem de posses e nem de poder, mas como uma única espécie. Algo que talvez esteja distante da realidade em muitos lugares. Contudo, o conhecimento pode se expandir para além das fronteiras sombrias causadas por sua própria ausência. E, mesmo que sua assimilação demore 2 ou 3 gerações, o conhecimento desperta e eleva seres com tamanha obstinação que sobrepujam qualquer impossibilidade e improbabilidade. Pessoas brilhantes, determinadas a compartilhar seus encontros com o conhecimento, de forma a estimular novos questionadores ainda mais afiados e ainda mais ousados. Mas nem todos toleram ser questionados. E, a despeito da ilegitimidade de suas ações, põe abaixo o que lhes causa dúvida, impedindo, atrasando e dilacerando centenas de anos de germinação de uma semente plantada ainda lá no início da primeira luz acesa do conhecimento. Felizmente, muitas contribuições foram e serão feitas. Pois essa é a premissa do conhecimento: descobrir os porquês fazendo perguntas, certas ou erradas, não importa, desde que se comece. Que o questionamento seja uma parte valiosa da herança da humanidade, a ser resguardada e transmitida de boa fé a cada geração. E que as respostas sejam verdadeiras e fiéis à nossa história para, dessa forma, amadurecer e nutrir cada ser humano de qualquer credo, de qualquer idade, de qualquer etnia, de qualquer lugar, de conhecimento.